Olá, estamos de volta. Uma boa noite a todos. E esta noite, que este domingo, mais uma vez, seja uma bênção para todos nós, para vocês que nos acompanham, que a palavra de Deus venha nos dar vida, fé, esperança, orientação, que a palavra de Deus venha fortalecer a nossa vida e nos encorajar. Glórias a Deus. Eu quero, nesta noite, trazer uma palavra ao seu coração. E quero ler a carta de Paulo, apóstolo do Senhor, aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Os 5 primeiros versículos desta carta, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Até aqui. Que Deus abençoe esta palavra, que Deus abençoe esta leitura e que Deus abençoe esta reflexão, em nome de Jesus. Amém. Agradando a Deus é o tema para esta noite. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés recebeu as orientações de Deus, as instruções, os mandamentos, os decretos, os preceitos de Deus, as advertências, as admoestações, uma dessas recomendações aos líderes, aos juízes constituídos por Deus, na época de Moisés, era o seguinte: você pode encontrar isso lá no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 15. Não cometam injustiça num julgamento. Essa foi uma recomendação de Deus. Não favoreçam os pobres. Uma segunda recomendação. Nem procurem agradar os grandes, os nobres, os importantes, mas julguem o seu próximo com justiça. Este verbo agradar, que é um verbo transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo, ele tem um significado de ser agradável, transmitir satisfação, dar prazer, contentar. Nesse contexto de agradar a Deus, o que isso significa? É fazer o que Deus aprova. É fazer o que Deus aprecia. É fazer aquilo que Deus considera e reconhece. Interessante que Paulo também, falando aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 8, o cuidado que nós devemos ter com as
com os desejos, com os nossos desejos. Ele diz que quem é dominado pela carne, pelos desejos da carne, não pode agradar a Deus. Então fica aqui uma receita, né? Uma das receitas para a gente agradar a Deus, não ser dominado por essa natureza terrena, pela nossa carne ou pela nossa vontade. Viver para agradar todos é como correr atrás das borboletas. Vez ou outra conseguimos ter sucesso, mas geralmente só alcançamos o vento. Mas agradar a Deus é algo muito diferente. Judas, na sua carta, faz menção de um grupo de pessoas, de uma casta. E ele chama estes homens de rochas submersas, de pastores que se apacentam a si mesmo. Chama estes homens de homens como nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, desarraigadas pela raiz. E Judas, ele fala que o próprio Enoque, que nós vamos falar aqui nesta noite, Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca destes homens, dessas pessoas. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes, arrogantes que os pecadores ímpios falaram com ele. Então ele faz menção destas pessoas que vivem reclamando, se queixando, estão sempre descontentes com a sua sorte, com a sua vida. Seguem os seus desejos impróprios, impuros. São cheios de si mesmos, são egoístas. E adulam e agradam outros por interesses. Mas não é assim que deve ser a nossa vida. Não é assim. Há em alguns textos judaicos uma frase que eu acho muito interessante e pertinente para esta reflexão. A arte de agradar muitas vezes encobre a arte de enganar. Eu achei muito interessante. A arte de agradar muitas vezes encobre a arte de enganar. E a gente vai verificando alguns personagens da palavra de Deus, principalmente os reis, cerca de 20 reis de Israel, 20 reis de Judá, cerca de 40 reis. 30 deles não agradaram a Deus. 30 deles fizeram o que Deus reprova. Fizeram o que Deus abomina. Porém, desses 40 reis, entre 20 reis de Judá e 20 reis de Israel, 10 deles fizeram o que Deus aprova. 10 deles fizeram com que o coração de Deus se agradasse. Jesus, numa das suas mensagens, ele revela isso lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Nós conhecemos o que Jesus disse. E é muito profundo, e é muito verdadeiro o que ele diz aqui. Ele diz assim aos discípulos, aos apóstolos, e diz a nós também, nos nossos tempos: aquele que me enviou está comigo, não me deixou sozinho,
pois sempre faço o que lhe agrada. Por que Deus estava com Jesus, o Pai? Porque Jesus nunca se sentiu sozinho. A receita e a resposta é simples. Jesus fazia o que era do agrado do Pai. Você quer que Deus esteja com você? Eu penso que sim. Você quer que Deus permaneça do seu lado? Sim. É simples. A receita é: faça sempre o que é do agrado do Senhor. Eu fiquei pensando, né? Como é que a gente faz, nós maridos, ou você que é namorado, quer agradar a sua namorada, você que é marido, quer agradar a sua esposa? Há muitas maneiras. Aproveita esse período de pandemia, compra um vestido novo para ela, um sapato novo. O inverno está aí, compra uma bota, compra um perfume francês. Os restaurantes começaram a abrir, obviamente, com um número menor de clientes. Vá até um restaurante, almoçar, jantar com a sua esposa, com a sua namorada. Concessionária de veículos que estão dando aí um agrado, né? Um brinde, um presente para quem comprar um automóvel 0 quilômetro. Então a gente fica assim, confabulando, como é que a gente pode fazer para agradar a Deus? Existe alguma maneira de a gente agradar a Deus? Claro que existe. Eu quero deixar aqui nesta noite pelo menos 5 verdades, 5 receitas, 5 pontos. Como podemos agradar a Deus? Quanto ao mais, irmão, disse o apóstolo Paulo, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele está exortando para que vocês possam continuar observando e seguindo os mandamentos do Senhor. Em primeiro lugar, agradamos a Deus quando confiamos nele com o dom da fé. E é verdade. O autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradarmos a Deus, nós precisamos ter fé. Precisamos confiar em Deus, precisamos colocar nossa esperança em Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer, acreditar, ter fé que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. O profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 7, diz que bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olhe para a vida de Abraão, que creu em Deus, ou seja, teve fé em Deus e na sua palavra. Acreditou que Deus o abençoaria e que lhe daria um descendente quando tudo conspirava contra ele, contra tudo e contra todos. Abraão acreditou e teve fé quando tudo era improvável e impossível. É isso que nós temos que ter na nossa vida. É acreditar em Deus quando tudo parece improvável, quando tudo parece impossível, porque sem fé não temos como agradar a Deus. Segundo lugar, segunda receita, agradamos a Deus quando seguimos exatamente o que Deus pede de nós através da sua palavra. Interessante, eu estava lendo ainda hoje a história de Noé. Deus olhou para Noé
e viu em Noé um homem muito especial, um homem justo. E decidiu enviar o dilúvio sobre a terra. Acabar com aquela população violenta, pecaminosa, que havia se afastado da presença de Deus. E Deus pediu a ele para que ele construísse uma arca de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura, dividir em 3 compartimentos, entre a parte principal da arca e o teto, fazer uma abertura com 45 centímetros de comprimento. Pediu para que ele revestisse a arca por dentro e por fora com piche. Pediu para que ele separasse os animais, as aves, os répteis que estariam com ele na arca para a preservação daqueles animais. Deu instruções a respeito de mantimento que deveria ser colocado na arca. E diz o texto, queridos, por mais absurdo que tenha sido a ordem de Deus, Gênesis capítulo 6, verso 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Para a gente agradar a Deus, queridos, nós precisamos fazer tudo o que Deus tem ordenado. É difícil, mas não é impossível. Pois vocês conhecem, versículo 2 que nós lemos, vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Semana passada eu falei aqui a respeito de abençoados por Deus, citando Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Então, em segundo lugar, agradamos a Deus quando seguimos exatamente o que Deus pede de nós através da sua palavra. Em terceiro lugar, a terceira receita, agradamos a Deus quando caminhamos lado a lado com Ele. Foi o que aconteceu com Enoque. Aos 65 anos, Enoque gerou Metusalém. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, está escrito assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que havia agradado a Deus. Esse verbo andar no original significa caminhar habitualmente. Caminhar todos os dias com Deus. E isso gera no coração de Deus algo muito precioso. Esdras, lá no Salmo 119, versículo 33, diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Então você quer agradar a Deus?
Ande com Ele. Caminhe com Ele. Entre em lugares que Deus possa entrar com você. Amém. Em quarto lugar, agradamos a Deus quando damos a Ele o que a Ele pertence. A honra, a glória, o louvor. Entregamos a nossa vida a Ele. Entregamos as nossas inquietações, as nossas ansiedades, os nossos sonhos e desejos. Faça como Abel. Faça como Abel, que deu a Deus o que a Deus pertence. E Deus se agradou do próprio Abel, como se agradou daquilo que ele ofereceu a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. O profeta Malaquias, Deus falou através do profeta Malaquias ao povo de Israel. E Deus fala através da sua palavra a nós, nesta noite. O filho honra seu pai. Verdade ou não? Verdade. O servo honra o seu senhor. Então Deus questiona. Deus reclama, Deus reivindica. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? São vocês, disse o Senhor, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Eu pergunto para você, a sua vida tem honrado a quem? As suas ofertas, os seus recursos materiais têm honrado a quem? A quem o seu dízimo tem honrado? Deus tem reclamado aqui. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Então, queridos, agradamos a Deus quando damos a Ele o que a Ele pertence. E em quinto lugar e último, como é que a gente pode agradar a Deus? Deus me deu aqui uma receita, um ponto aqui, e eu prestei muita atenção naquilo que o Espírito Santo me indicou para trazer nesta noite aqui. Em quinto lugar, uma receita para agradarmos a Deus. Agradamos a Deus quando respeitamos e honramos os ungidos e os profetas do Senhor. Davi, lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, versículo 22, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 22. Olha o que Davi diz assim: não maltratem os meus ungidos. Davi está falando isso por parte de Deus. Não maltratem os meus ungidos, nem façam mal aos meus profetas. E lá no Salmo 105, versículo 15, ele diz a mesma coisa.
não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas, diz o Senhor dos Exércitos. Você quer agradar a Deus? Respeite os homens de Deus. Honrem os ungidos e os profetas do Senhor. E deem glórias a Deus pela vida deles. Ah, queridos. Quando Israel se aproximava da terra de Canaã, de Jericó, uma cidade grande, abençoada, próspera, frutífera. 10 dos 12 espias que foram enviados por Moisés à terra de Canaã, para trazer uma radiografia, um diagnóstico da cidade, das pessoas, da cultura, da prosperidade, da economia, da agricultura daquela cidade, da sociedade. 10 disseram, não temos como entrar em Jericó. As cidades são fortificadas. A população é imensa, há gigantes ali. Somos como gafanhotos diante daquele povo. Interessante, queridos. E no meio deste cenário sombrio, pessimista, um cenário que gera um receio, que atemoriza, que traz uma nuvem de insegurança. Josué e Caleb se levantam no meio da multidão e dizem assim: se o Senhor, olha o que eles disseram, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde emana leite e mel, e nos dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós o consumiremos, devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Queridos, se tão somente Deus se agradar de nós, nós vamos conquistar as maiores e melhores bênçãos e promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Se tão somente Deus se agradar de nós, Deus vai enfraquecer os nossos adversários, vai tirar a força dele, vai nos fortalecer, vai estar conosco e vai nos dar a bênção e a coragem que nós precisamos para viver estes dias difíceis e estes dias maus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe esta palavra. Que você, de alguma forma, que todos nós possamos agradar ao Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Palavra que me abençoou, me orientou, trouxe, Senhor, uma disciplina, uma admoestação, para que eu pudesse, Senhor, reavaliar os verdadeiros valores e princípios espirituais. Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de todos nós. Que o Senhor nos dê fé
Que o Senhor nos dê condições, Senhor, para que possamos caminhar à luz da Tua palavra e dos Teus mandamentos. Ah, Senhor, que possamos, Senhor, que possamos dar a Ti o que a Ti pertence. E que tenhamos, Senhor, o cuidado, a prudência, a diligência, Senhor, de não tocarmos nos Teus ungidos e nem maltratar os Teus profetas. Que seja assim, Senhor, na vida de todos nós. Que tenhamos uma semana abençoada. Que o Senhor possa se agradar de cada um de nós. E nos dá, Senhor, a bênção da vida, a bênção da paz e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Uma boa noite para você, uma boa semana. Quarta-feira estaremos de volta aqui, no encontro de restauração, orando pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pelos seus sonhos, em nome de Jesus. Amém.